Se você não sabe o que é inflação ou acha que é só os preços subindo um pouquinho, precisa entender que a inflação é literalmente um imposto invisível que rouba milhares de reais do seu futuro todos os anos. E quem não entende como ela funciona, está condenado a ficar cada vez mais pobre enquanto vê seu dinheiro perder valor dia após dia. Bem-vindo ao canal Financeirinho. E hoje eu vou explicar inflação de uma forma tão simples que até uma criança de 10 anos vai entender. Porque inflação não é conceito complicado de economia. É realidade brutal que afeta seu supermercado, seu aluguel, seu combustível, suas contas e principalmente sua capacidade de construir riqueza ao longo da vida. Para você ter noção do estrago, R$100 em 1994, quando foi criado o Plano Real, tinham o mesmo poder de compra que R$575 tem hoje. Isso significa que se você tivesse guardado R$100 debaixo do colchão desde aquela época, hoje esses R$100 conseguiriam comprar apenas R$17 de produtos de 1994, uma perda de 83% do poder de compra causada exclusivamente pela inflação, acumulada ao longo de 30 anos. E o pior é que a maioria das pessoas não percebe esse roubo silencioso porque ele acontece gradualmente, mês a mês, ano a ano, corroendo seu patrimônio de forma quase imperceptível até que você acorda um dia e percebe que precisa trabalhar muito mais para comprar as mesmas coisas que comprava antes. Nos próximos minutos eu vou te ensinar exatamente como funciona esse mecanismo, como ele é medido no Brasil, quais são os diferentes tipos de inflação, como ela afeta cada aspecto da sua vida financeira e principalmente como você pode se proteger e até mesmo lucrar com a inflação através de investimentos inteligentes. A inflação, de forma mais simples possível, é o aumento generalizado dos preços de produtos e serviços numa economia durante um período de tempo, fazendo com que a mesma quantidade de dinheiro compre cada vez menos coisas conforme o tempo passa. Imagine que você tem R$1.000 na carteira hoje e consegue comprar uma cesta básica completa para sua família, mas daqui a um ano, essa mesma cesta básica custa R$1.050. Isso significa que houve 5% de inflação nesse período, e seus R$1.000 agora só conseguem comprar 95% do que compravam antes. Esse processo acontece porque existe mais dinheiro circulando na economia, disputando a mesma quantidade de produtos disponíveis. Então, os comerciantes aumentam os preços para equilibrar oferta e demanda, ou porque os custos de produção ficaram mais caros e os produtores repassaram esse aumento para o consumidor final. Um exemplo prático que todo brasileiro conhece é o preço da gasolina. Em 2010 você pagava cerca de R$2,50 por litro. Hoje paga mais de R$5. Não é porque a gasolina ficou melhor ou mais difícil de produzir, é porque houve inflação acumulada que corroeu o valor do real ao longo desses anos. A inflação é medida comparando uma cesta de produtos e serviços que representa os gastos típicos das famílias brasileiras. Quando essa cesta fica mais cara de um mês para outro, temos inflação positiva. Quando fica mais barata, temos deflação, que é o oposto da inflação. No Brasil, o principal indicador de inflação é o IPCA, que significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado mensalmente pelo IBGE através da coleta de preços de mais de 300 produtos e serviços em 13 regiões metropolitanas do país, representando os gastos de famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. Essa cesta inclui alimentação e bebidas, que representa cerca de 20% do índice. Habitação, que inclui aluguel e financiamento imobiliário, representando 15%. Transportes, incluindo combustível e transporte público, representando 20%. Saúde e cuidados pessoais, representando 12%. Despesas pessoais, incluindo educação e comunicação, representando 12%. Vestuário, representando 5%. E artigos de residência, representando 4%. O peso de cada item é definido através de pesquisas que mostram quanto as famílias brasileiras gastam em cada categoria. Então, arroz tem peso maior que caviar, porque brasileiro consome muito mais arroz. Gasolina tem peso maior que passagem de avião, porque mais gente usa carro do que viaja de avião. Quando o IPCA sobe, significa que essa cesta ficou mais cara. Quando desce, significa que ficou mais barata. E a variação acumulada de 12 meses é o que chamamos de inflação anual. A meta de inflação no Brasil é de 3,25% ao ano,
com tolerância até 5,75%. Isso significa que o governo considera saudável os preços subirem até 3,25% por ano. Acima disso, começa a ser preocupante para a economia. Existem 4 tipos principais de inflação que você precisa conhecer para entender por que os preços sobem e como isso pode afetar sua vida financeira de formas diferentes. A inflação de demanda acontece quando existe muito dinheiro na economia e as pessoas querem comprar mais produtos do que está sendo produzido, criando uma disputa que faz os preços subirem. É como numa festa onde tem 100 pessoas, mas só 50 cervejas. O preço da cerveja vai subir porque tem mais gente querendo comprar do que cerveja disponível. Isso aconteceu no Brasil durante a pandemia, quando o governo injetou muito dinheiro através do auxílio emergencial. As pessoas tinham mais dinheiro para gastar, mas muitos setores da economia estavam parados. Resultado foi inflação alta em vários produtos. A inflação de custos ou oferta acontece quando fica mais caro produzir alguma coisa por causa do aumento do preço de matérias-primas, energia, combustível ou mão de obra. E os produtores repassam esse aumento para o consumidor final. Um exemplo é o que aconteceu com o trigo em 2022 por causa da guerra na Ucrânia. Como o trigo ficou mais caro internacionalmente, o pão, macarrão, biscoitos e tudo que usa trigo como matéria-prima ficou mais caro nos supermercados brasileiros. A inflação monetária acontece quando o governo imprime muito dinheiro sem lastro em produção real, criando mais dinheiro disputando os mesmos produtos e fazendo os preços subirem. Foi o que aconteceu no Brasil nos anos 80 e 90, quando chegamos a ter mais de 2.000% de inflação anual, porque o governo imprimia dinheiro descontroladamente para financiar gastos públicos. A inflação estrutural acontece por problemas na infraestrutura e organização da economia, que tornam a produção e distribuição menos eficientes, aumentando custos que são repassados aos consumidores, como falta de estradas adequadas que encarece o transporte de alimentos, ou burocracia excessiva que aumenta custos de empresas. A inflação afeta seu bolso de maneiras muito mais profundas do que apenas os preços mais altos no supermercado. Ela corrói seu poder de compra, desvaloriza suas economias e pode destruir completamente seu planejamento financeiro se você não se proteger adequadamente. Se você tem R$10.000 guardados na poupança e a inflação é de 5% ao ano, enquanto a poupança rende 4%, você está perdendo 1% de poder de compra todos os anos? Em 10 anos, seus R$10.000 vão ter o poder de compra de apenas R$9.000 de hoje, uma perda real de R$1.000 causada pela diferença entre inflação e rentabilidade da poupança. Para quem tem salário fixo, a inflação é ainda mais cruel, porque geralmente os reajustes salariais acontecem uma vez por ano, e nem sempre acompanham a inflação real. Então, durante meses, você vai perdendo poder de compra até o próximo reajuste. E se o reajuste for menor que a inflação acumulada, você fica mais pobre mesmo ganhando nominalmente mais dinheiro. A inflação também afeta financiamentos e empréstimos de forma diferente, dependendo se eles são prefixados ou pós-fixados. Se você tem um financiamento prefixado e a inflação sobe, você sai ganhando porque está pagando com dinheiro desvalorizado. Mas se tem um financiamento indexado à inflação, seus juros vão subir junto com ela. Para aposentados que vivem de renda fixa, a inflação é devastadora porque corrói constantemente o poder de compra da aposentadoria. Uma pessoa que se aposentou em 2010 com R$5.000 de benefício precisaria de mais de R$8.000 hoje para manter o mesmo padrão de vida. A diferença foi comida pela inflação acumulada. Os investimentos reagem de formas muito diferentes à inflação e entender isso é fundamental para proteger e multiplicar seu patrimônio durante períodos inflacionários. A renda fixa prefixada como CDBs, tesouro prefixado e debêntures perde valor durante inflação alta porque você recebe juros fixos enquanto o custo de vida sobe. É como ter um salário congelado enquanto tudo fica mais caro. Já investimentos indexados à inflação, como Tesouro IPCA, CDBs pós-fixados e LCIs indexadas, são excelentes proteções porque acompanham automaticamente a alta de preços, garantindo que seu poder de compra seja preservado. As ações historicamente são uma das melhores proteções contra a inflação de longo prazo, porque empresas conseguem repassar custos maiores para preços maiores, mantendo suas margens de lucro.
Além disso, muitas empresas se beneficiam diretamente da inflação, como bancos que ganham mais com juros altos e empresas de commodities que vendem produtos cujos preços sobem durante períodos inflacionários. Os fundos imobiliários também são boa proteção, porque aluguéis tendem a subir junto com a inflação, e imóveis são ativos reais que mantêm valor durante desvalorizações monetárias. O dólar e outros ativos internacionais servem como hedge cambial, porque quando há inflação alta no Brasil, geralmente o real se desvaloriza em relação a moedas mais estáveis como dólar e euro. Ouro tradicionalmente é considerado reserva de valor durante crises inflacionárias, porque mantém poder de compra ao longo de décadas, independente do que acontece com moedas nacionais. A hiperinflação é o pesadelo absoluto de qualquer economia, e o Brasil já passou por essa experiência traumática que destruiu a poupança de milhões de famílias e deixou sequelas que duraram décadas. Entre 1980 e 1994, o país teve inflação acumulada de mais de 1 trilhão%, chegando ao pico de 2.477% em 1993. Isso significa que os preços dobravam a cada poucos meses e as pessoas corriam para gastar dinheiro assim que recebiam, porque sabiam que no dia seguinte já valeria menos. Durante esse período, o Brasil teve 5 moedas diferentes, em menos de 10 anos. Cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro real e, finalmente, real. Cada mudança foi uma tentativa desesperada de estabilizar os preços, mas sem atacar as causas da inflação, que eram principalmente déficit público financiado com emissão de moeda. As pessoas desenvolveram comportamentos bizarros como comprar produtos não perecíveis para estocar em casa, trocar dinheiro por dólares no mercado paralelo, fazer compras parceladas mesmo sem precisar porque sabiam que as parcelas futuras seriam pagas com dinheiro desvalorizado. Aposentados e pessoas com renda fixa viraram pobres da noite para o dia. Empresários que não conseguiam repassar aumentos de custos para preços faliram. O planejamento financeiro se tornou impossível, porque ninguém conseguia prever quanto as coisas custariam no mês seguinte. O Plano Real foi finalmente o que trouxe estabilidade através de mudanças estruturais na economia, como equilíbrio fiscal, independência do Banco Central, âncora cambial e regras rígidas para a emissão de moeda. Mas levou anos para a população recuperar confiança na moeda brasileira e voltar a fazer planos de longo prazo. Para se proteger da inflação, você precisa desenvolver uma mentalidade de investidor de longo prazo que entende como preservar e multiplicar poder de compra ao longo de décadas, não apenas guardar dinheiro esperando que ele mantenha valor sozinho. A regra básica é nunca deixar dinheiro parado em ativos que rendem menos que a inflação por longos períodos. Isso inclui conta corrente, poupança quando rende pouco e investimentos prefixados com juros baixos. Esses ativos te fazem perder dinheiro real mesmo que o valor nominal cresça. Monte uma carteira diversificada que inclua pelo menos 40% em ativos indexados à inflação, como Tesouro IPCA, que garante proteção total, 30% em ações de empresas sólidas que historicamente superam a inflação no longo prazo, 20% em fundos imobiliários que geram renda passiva reajustada pela inflação e 10% em dólares ou ETFs internacionais como proteção cambial. Acompanhe mensalmente os indicadores de inflação como IPCA, INPC e IGPM para entender tendências e ajustar estratégia de investimentos conforme necessário. Quando a inflação está subindo, priorize ativos indexados e ações de empresas que se beneficiam de inflação alta, como bancos e empresas de commodities. Durante períodos de inflação alta, evite fazer financiamentos prefixados de longo prazo, mas pode ser interessante antecipar compras de bens duráveis que você sabe que vai precisar, porque é melhor comprar hoje por R$1.000 do que daqui a 6 meses por R$1.050. Desenvolva múltiplas fontes de renda, que possam ser reajustadas conforme a inflação sobe: renda do trabalho, renda de investimentos, renda de aluguéis, renda de negócios próprios. Diversificação de receitas é tão importante quanto diversificação de investimentos. A inflação também oferece oportunidades de enriquecimento para quem entende como funciona e posiciona investimentos adequadamente para se beneficiar dos ciclos econômicos. Empresas de commodities como Vale, Petrobras, JBS, BRF, Suzano se beneficiam porque vendem produtos cujos preços internacionais sobem durante a inflação global.
Então, investir nessas ações durante início de ciclos inflacionários pode gerar retornos superiores ao mercado. Bancos como Itaú, Bradesco, Santander lucram mais durante inflação alta, porque podem cobrar juros maiores nos empréstimos, enquanto pagam juros menores nos depósitos, aumentando o spread bancário e, consequentemente, lucros. Fundos imobiliários de logística e galpões industriais se beneficiam porque contratos de aluguel são reajustados pela inflação, e demanda por espaços de armazenamento aumenta quando empresas fazem estoques antecipando alta de preços. Durante a hiperinflação dos anos 90, algumas pessoas ficaram ricas comprando imóveis financiados a juros baixos e pagando parcelas com dinheiro desvalorizado, ou montando negócios que se beneficiavam da instabilidade como casas de câmbio e importação de produtos. O segredo é entender que inflação redistribui riqueza de credores para devedores, de quem recebe renda fixa para quem tem renda variável, de quem guarda dinheiro parado para quem investe em ativos reais. Então, posicione-se do lado certo dessa redistribuição através de investimentos inteligentes e estratégias que se beneficiam da desvalorização monetária. O Banco Central brasileiro usa principalmente a taxa Selic para controlar a inflação através de um mecanismo complexo que afeta toda a estrutura de juros da economia e, consequentemente, decisões de consumo e investimento de empresas e pessoas físicas. Quando a inflação está subindo acima da meta, o Copom aumenta a Selic para tornar crédito mais caro, desencorajando o consumo e investimento, reduzindo demanda por produtos e serviços e, consequentemente, pressão inflacionária. É como pisar no freio da economia para evitar que ela esquente demais e gere inflação. Juros altos também tornam investimentos de renda fixa mais atrativos, incentivando pessoas a pouparem em vez de gastarem, reduzindo ainda mais demanda e pressão sobre preços. O mecanismo funciona com defasagem de 6 a 18 meses. Então, aumento de juros hoje só reduz a inflação no ano seguinte. Por isso, política monetária precisa ser antecipada, baseada em projeções e expectativas futuras. Quando a inflação está baixa demais, o Banco Central reduz Selic para baratear crédito, incentivar consumo e investimento, aumentar demanda e, consequentemente, inflação. É como pisar no acelerador para evitar deflação, que pode ser tão prejudicial quanto inflação alta. Esse sistema funciona bem quando a inflação é causada por excesso de demanda, mas é menos eficaz contra a inflação de custos causada por choques externos como alta do petróleo ou problemas climáticos que afetam produção agrícola. Taxa de câmbio também afeta a inflação, porque quando o real se desvaloriza, produtos importados ficam mais caros, incluindo combustível, trigo, eletrônicos, medicamentos. Então, o Banco Central às vezes intervém no mercado de câmbio para evitar desvalorizações bruscas que poderiam gerar inflação importada. A expectativa de inflação é tão importante quanto a inflação atual, porque afeta comportamento de consumidores e empresas, criando profecias autorrealizáveis que podem acelerar ou desacelerar processos inflacionários, independente de fundamentos econômicos. Se as pessoas acreditam que a inflação vai subir, começam a antecipar compras, demandar reajustes salariais maiores e aceitar aumentos de preços sem resistir muito, esse comportamento coletivo acaba gerando exatamente a inflação que estavam esperando. Empresas que esperam inflação alta antecipam reajustes de preços, fazem estoques de matérias-primas, negociam contratos indexados e tomam decisões que amplificam pressões inflacionárias. Por isso, o Banco Central acompanha pesquisas de expectativas como Focus, que pergunta para economistas de bancos e consultorias qual inflação esperam para próximos meses e anos. Quando expectativas estão desancoradas da meta oficial, isso é sinal de que política monetária precisa ser mais rigorosa. Durante a hiperinflação brasileira, expectativas estavam completamente descontroladas. As pessoas esperavam inflação alta, então se comportavam de forma que criava inflação ainda maior, ciclo vicioso que só foi quebrado com plano real, que reconstruiu credibilidade da moeda e âncoras nominais da economia. Comunicação clara do Banco Central sobre objetivos e estratégias é fundamental para manter expectativas ancoradas. Por isso, o presidente do BC faz discursos explicando decisões de política monetária e sinalizando intenções futuras para orientar expectativas de mercado.
Para pessoas físicas, o mais importante sobre expectativas de inflação é entender como isso afeta timing de decisões financeiras como compras de bens duráveis, contratação de financiamentos e escolha de investimentos. Se você acredita que a inflação vai acelerar, pode fazer sentido antecipar compra de carro, eletrodomésticos, móveis, reforma da casa, porque é melhor comprar hoje por R$ 1.000 do que daqui a 6 meses por R$ 1.100, desde que isso não comprometa a reserva de emergência ou gere endividamento excessivo. Para financiamentos, a lógica se inverte. Se espera inflação alta, é melhor evitar financiamentos indexados como CDC e buscar opções prefixadas, mesmo que tenham juros iniciais mais altos, porque com a inflação subindo, juros pós-fixados podem ficar muito caros. Nos investimentos, expectativas de inflação devem orientar a alocação entre renda fixa prefixada, pós-fixada e renda variável, quando a inflação está em trajetória de alta. Priorize Tesouro IPCA, CDBs pós-fixados, ações e fundos imobiliários. Quando está em trajetória de queda, pode aproveitar oportunidades em tesouro prefixado e CDBs prefixados com juros altos. Acompanhe indicadores antecedentes como preços de commodities, câmbio, atividade econômica, política fiscal, para formar suas próprias expectativas em vez de apenas seguir consenso de mercado que nem sempre acerta. A relação entre inflação e desemprego, conhecida como curva de Phillips, é fundamental para entender trade-offs de política econômica e como ciclos econômicos afetam o mercado de trabalho e, consequentemente, renda das famílias brasileiras. Em teoria, existe relação inversa entre inflação e desemprego no curto prazo. Quando a inflação sobe, desemprego tende a cair porque a economia está aquecida e empresas contratam mais. Quando a inflação cai, desemprego tende a subir porque a economia está desacelerada e empresas demitem. Isso acontece porque a inflação moderada geralmente reflete demanda forte que estimula a produção e emprego, enquanto deflação pode indicar recessão que reduz a atividade econômica e elimina postos de trabalho. No longo prazo, essa relação se quebra porque existe uma taxa natural de desemprego que depende de fatores estruturais como qualificação da mão de obra, flexibilidade do mercado de trabalho, produtividade, instituições, e tentar manter desemprego artificialmente baixo através de inflação alta gera apenas inflação maior, sem benefícios duradouros para emprego. O Brasil experimentou isso durante anos 70, quando o governo tentou manter crescimento alto através de políticas expansionistas que geraram inflação crescente, mas não sustentaram baixo desemprego. Resultado foi estagflação, com inflação alta e crescimento baixo durante anos 80. Para trabalhadores entender essa dinâmica, ajuda a tomar decisões de carreira. Durante períodos inflacionários com baixo desemprego, pode ser bom momento para mudar de emprego, negociar aumentos, investir em qualificação, mas durante períodos deflacionários com alto desemprego, foco deve ser preservação do emprego atual e formação de reservas para períodos difíceis. Para finalizar, quero que você entenda que inflação não é bicho-papão nem fenômeno misterioso que você não pode controlar. É realidade econômica que pode ser compreendida, antecipada e transformada em oportunidade de enriquecimento se você tiver conhecimento e estratégia adequados. Inflação moderada entre 2% e 4% ao ano é sinal de economia saudável em crescimento. O problema surge quando a inflação fica muito alta, corroendo o poder de compra mais rápido do que salários conseguem acompanhar, ou muito baixa, indicando recessão e falta de demanda. O segredo é desenvolver mentalidade de longo prazo que entende como preservar e multiplicar riqueza, independente de cenários inflacionários, através de educação financeira, diversificação de investimentos, múltiplas fontes de renda e principalmente disciplina para manter estratégias consistentes durante décadas. Brasil já provou que consegue controlar a inflação através de instituições sólidas e políticas responsáveis. Desde a criação do real, tivemos períodos de inflação alta e baixa, mas nunca mais hiperinflação descontrolada. Isso significa que você pode planejar futuro financeiro com confiança, desde que entenda como funciona o sistema monetário e se proteja adequadamente. Educação financeira é sua melhor defesa contra a inflação, porque permite tomar decisões informadas sobre investimentos, financiamentos, consumo e poupança que protegem e multiplicam seu patrimônio independente de turbulências econômicas.
Lembre-se que inflação afeta todos de forma igual, mas apenas quem tem conhecimento consegue se beneficiar dela em vez de ser prejudicado. Seja você uma dessas pessoas que transforma desafios econômicos em oportunidades de prosperidade. Se você chegou até aqui, comente inflação aqui embaixo para me mostrar que você entendeu como funciona a inflação e vai aplicar esse conhecimento para proteger e multiplicar seu patrimônio. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua relação com o dinheiro e te ajudar a construir riqueza duradoura através de conhecimento econômico sólido. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo com mais estratégias para você navegar pela economia brasileira e conquistar prosperidade financeira independente de cenários macroeconômicos.